Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo de agora é o pré-jogo de Flamengo e Vasco por mais um jogo do Brasileirão, né, galerinha? Jogão de bola logo mais às 4 horas, onde o Flamengo tem que ganhar, porque o Palmeiras ontem perdeu. Mas como assim o Palmeiras perdeu? Tu é doida? Sim, o Palmeiras ontem perdeu o jogo e o juiz, o Klaus, fez o favor de empatar o jogo para o Palmeiras. O juiz empatou, todo mundo viu que aquele lance foi irregular, onde o jogador Alan fez a falta lá, acho que no Barreal, né? A jogada prosseguiu e saiu o gol do Flávio Lopes, mas no início da jogada teve a falta. Ao tomar a bola do cara do Santos, teve a falta lá do Alan, sei lá. Teve a falta do cara e o Klaus nem quis olhar no VAR, o VAR tá de enfeite. Pois é, Santos estava ganhando e o Klaus tratou, né, de empatar aquele jogo. Não quis nem olhar para dar a falta, mas se fosse ao contrário, Santos fazendo aquele gol, o Klaus olharia e ainda daria amarelo para o jogador do Santos. Mas não foi, né? Klaus, sendo Klaus, como sempre, essa arbitragem é horrorosa. Pois é, Palmeiras ontem teve esse empate, mas na minha opinião foi uma derrota, Santos ganhou o jogo. E também, vou falar a verdade, Santos teve mais oportunidade de fazer mais gols e não fez. Gabigol, o próprio Roheiser, né? Roheiser, que fez o gol, ele teve outra chance de fazer gol, tocar a bola pro cara fazer o gol e fomeou pra caralho, né? Chutou bolas erradas. Pois é, mas o pós-jogo, daqui a pouco tem pós-jogo também, né? Desse mesmo aqui, mas agora é o pré-jogo. Pois é, o pré-jogo de agora, galera, é pra dizer que eu acredito na invencibilidade do Flamengo. O Flamengo pode aumentar a invencibilidade contra o Vasco, aumentar aí, porque desde 2015 que o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo, né, pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, galera, eu acho que deve ser uns 15, 16 jogos, onde o Flamengo ganhou 6-7, empatou o resto, mas derrota, que era bom, né, no caso uma vitória boa pro Vasco, o Flamengo não sabe o que é isso, não sabe o que é perder pro Vasco, tá bom? O Flamengo não sabe e vai continuar sem saber. O Vasco vem de uma boa vitória pela Sul-Americana em cima do Olímpia, né, o Olímpia, se não me engano, do Paraguai. O Vasco ganhou de 3-0, até então o seu placar mais elástico, porque o Vasco já fez gols, né? 3 gols em outros jogos, um ou outro por aí já deve ter feito, mas 3 gols de diferença, 3-0 ou 4-1, com 3 gols de diferença, é inédito, né, galerinha? No Brasileirão e pelo menos nos últimos 10 jogos pra cá. O Vasco pode ter feito 3-0 no Carioca, lá atrás, porque no Carioca, né, Zezé? 3-0 todo time grande tem que fazer, Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Tem que fazer no Carioca, pelo menos uma vez. Né? Então o Carioca deve ter feito, mas agora saindo do Carioca, Sul-Americano, Brasileiro e Copa do Brasil, é o placar mais elástico do Vasco com 3 gols de diferença. Então vem um bom placar em cima de um adversário conhecido que é o Olímpia. E também, né, galera, pelo Brasileirão, o último jogo do Vasco foi uma derrota para o Corinthians, onde eu acho que era o Corinthians que tinha uma menos. Eu acho que era o Vasco, agora não sei. Mas, pois é, lá na casa do Corinthians, se não me engano, o Vasco perdeu de 1-0. Então eles vêm com aquele sentimento de tipo assim, galera, a gente perdeu e agora tem que ganhar para se reabilitar no Brasileirão, né? Porque a gente tá começando a decair e não vai se reabilitar não vai mesmo. Hoje o Flamengo tem que ganhar. Ontem, né, o Palmeiras, vamos falar sem a zoeirinha, né, a verdade. Mesmo o Klaus dando um empate para o Palmeiras empatou. Então, o Cruzeiro ontem tropeçou, né, galera? 3-1 para o Atlético Mineiro jogando na própria casa. O Flamengo esbagaça o Atlético na casa do Atlético. O Atlético vai descontar na casa do Cruzeiro, esbagaçou o Cruzeiro. Rapaz, como é que futebol é dinâmico, né? Pois é, então, o Palmeiras tropeçou, perdeu 2 pontos, pelo menos isso, né? Era para perder 3. Hoje o Flamengo tem que ganhar um empate hoje. Ainda pra mim é um sinal de derrota, dependendo do jeito que jogar. Dependendo não. Se o Flamengo jogar bem, empatou. Jogar mal, empatou, ainda é uma derrota. Tem que ganhar, jogando bem ou mal hoje, porque vale os 3 pontos. 1-0, 2-1, 3-2. Tem que fazer os gols necessários para a vitória. Hoje só interessa a vitória. E se o Flamengo perder, eu vou vir daquele jeito. Porque a nossa invencibilidade não pode ser quebrada. É igual contra o Palmeiras. O Flamengo tem que manter a invencibilidade. Ó, desde 2015 que a gente não sabe o que é perder para o Vasco. Daí vamos continuar. E do Palmeiras a mesma coisa. Desde 2015 também que a gente não sabe o que é perder para o Palmeiras no Brasileirão, tá bom, galera? No Brasileirão. Por outras competições, o Flamengo deve ter jogado ali uns 30 jogos contra o Vasco. Tipo assim, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Não, Libertadores acho que não. Flamengo e Vasco se encontrar na Libertadores é difícil, né? Vasco não passa, é difícil. E se passar também ainda o encontro é difícil. Então, Brasileirão, Copa do Brasil, Carioca, pelo menos nessas competições ali, já deve ter jogado uns 30 jogos entre Flamengo e Vasco.
Flamengo tranquilo com as 20 vitórias. Se tiver 2 ou 3 derrotas é muito e o resto é empate. Então, Flamengo tem mais empate no confronto do que vitória do Vasco. 20 vitórias do Flamengo, tranquilo, tem. Umas 2, 3 vitórias do Vasco. E o resto é só empate, em 30 jogos mais ou menos, sabe? 30, 31 jogos. Então, Vasco contra o Flamengo é freguês. É freguês. E segundo, galera, o GE e a TNT, olha o que a torcida do Vasco falou, né? Logo após ganhar do Olímpia, o último jogo ali na Sul-Americana. Olha o que eles falaram aqui. Olha pra isso aqui. Eles falaram que é guerra. Eu não posso falar essa palavra aqui, mas tá escrito aqui, tá vendo? Vocês estão vendo ali, eu não posso falar porque o YouTube tá pisando na bola, não entrega o vídeo quando a gente fala esse tipo de palavra. Pois é, o Atlético Mineiro falou a mesma coisa antes de jogar, a torcida do Atlético Mineiro falou, né? Aí a gente foi lá e esbagaçou, agora a torcida do Vasco falou isso também. A gente tem que esbagaçar ou não? Não, o que importa é o Flamengo ganhar os 3 pontos, mas a gente sabe como é que é a história desse filme, né? Quando provoca assim, a história sempre dá vitória para o Flamengo, né? Na Arena Gonzalo Plata de Ouro lá, né? Na arena que o Atlético Mineiro fala que é deles e agora no Maracanã que realmente é nosso. Então, meu povo, eu vou falar aqui a provável escalação dos times, né? E o Flamengo tem que jogar para ganhar. Hoje tem que ganhar, temos desfalque, mas temos que ganhar. Olha só a provável escalação. Time mandante é o Flamengo. Rossi no gol, Alexandre provável, tá bom, galera? Rossi, Alexandre, Danilo, Léo Ortiz, Varela, Everton Araújo jogando demais, Jorginho na ponta esquerda, Samuel Lino, Luiz Araújo aqui, ó, é dúvida, Luiz Araújo ou Dela Cruz, eu preferia o Dela Cruz, tá bom? Aí vem Plata e Pedro, Dela Cruz aqui, ele pelo menos procura mais, ele é mais vertical do que o Luiz Araújo, Dela Cruz é bem mais vertical, e Pedro, né, de novo, ó, Rossi, Alexandre, Danilo, Léo Ortiz, Varela, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Luiz Araújo, Plata e Pedro. Pedro aqui tem que guardar. Pedro tem que guardar. Bora, Pedro. Ainda tem, hein? Tem que guardar, meu filho. E o outro aqui agora, né, galera? A escalação do Vasco. Quando o Vascaíno fala do Flamengo, eles falam rival. Não fala Flamengo. Eles falam, vamos ver a escalação do rival. O rival tá jogando. O rival, só rival. Fala, ó, Fluminense, Botafogo e Vasco, trata a gente como rival. É só rival. Mas eu nunca falo o nome do Flamengo. Mas eu falo o nome do Vasco. Ó, a provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol, Piton, né, lateral esquerdo, Renan, acho que desse Robert Renan, Saldávia, Paulo Henrique, lateral, né, Hugo Moura, aqui tá C. Barros, que eu não sei quem é, Tietê, creio eu, que tá, só tá Tchê, né, mas deve ser Tietê, Andrés Gomes, Davi ou David e o 10 Rojas, né, esse 10 é bom, não vou mentir, o moleque tem qualidade. Vasco ganhou contra o Olímpia, com esse moleque jogando bem, e também com Alisson. O moleque deu 2 assistências e fez um gol. Ou seja, jogou bem nessa Januário. O Vasco veio de uma boa vitória, né? Se é pra falar, eu falo. Mas hoje o Flamengo tem que ganhar. E meu placar agora no final do vídeo, galera. Eu acredito ainda no 2-0 Flamengo. Mas 1-0 tá bom demais, 2-1 também tá bom demais, 3-2. O importante é o Flamengo fazer o gol da vitória. A vitória, os 3 pontos, a gente cola no Palmeiras, né? Já cai para 2 pontos a diferença, porque, tipo, temos um jogamento contra o Mirassol e para mim é uma vitória no Maracanã. Então, já vamos tirar 2 pontos hoje do Palmeiras, né? Vamos ganhar. E aí a gente vai para 29 pontos, o Palmeiras tem 33, eu acho, né? 33. Acho que é isso. É 32, sei lá. Mas eu sei que quando a gente jogar contra o Mirassol, né? A gente vai diminuir mais essa diferença. E aí, nos confrontos diretos, meu parceiro, a invencibilidade tem que prevalecer, porque o Flamengo também não sabe o que é perder para o Palmeiras no Brasileirão. Ou a gente ganha ou empata, no Maracanã ou no Allianz Parque, ou Allianz Nubank, ou Nubank Allianz, ou Nubank Parque, sei lá o nome do estádio, agora mudou, né, patrocínio novo ali. Pois é, temos que ganhar. Agora deixem aqui a opinião de vocês, né? Quem vai ganhar, quem vai perder o placar, se o Vasco vai querer jogar, porque contra o Flamengo, o Vasco dá a vida. E eu acredito numa vitória do Flamengo. 3-0 também seria bom demais, mas um gol, galera, um gol de diferença já garante os 3 pontos. E não é jogo de ida e volta, né? Mata-mata. É ida e volta, mas não é mata-mata pra eliminar, não é jogo eliminatório. É ida e volta, Flamengo ganhando 1-0 hoje e na volta 1-0, tudo certo. É 6 pontos que já garante, né? A gente ir lá em cima para poder ganhar o título. Meu povo, vou ficando por aqui. Logo eu volto saindo mais notícias, né? Daqui 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 2 horas, antes do jogo. Se sair notícia boa, eu venho aqui falar com vocês. Se não, eu venho aqui depois do jogo e tomara que eu não feliz. Porque se diz a câmera e veio, porque se for jogar, eu vou ficar doido.
Meu povo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal para geral. Esse canal vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo, 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí, tamo junto e até daqui a pouco.